Olá, pessoal! E hoje nós estamos aqui para entrevistar uma pessoa queridíssima, né? Teve o primeiro episódio que estava eu sendo entrevistada por ele, inclusive não sabia nem quais as perguntas. Tô com medo também, porque eu não sei o que vem por aí, viu? Agora é minha vez. Pois é, sim. Estou com uma pessoa aqui incrível, né? Que eu tenho uma admiração imensa. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho de quem é o Anderson dos Anjos. Inclusive, eu cometo uma gafe em vez em quando. Eu falo Anderson, e na verdade não é Anderson, é o Anderson, tem um W. E aí eu fico ainda, às vezes, nesse erro, acerto. E já começa assim, o nome dele é o Anderson dos Anjos, né? E eu queria saber agora, o Anderson, o que você pode apresentar para aquela pessoa que não te conhece de jeito nenhum? Quem é o Anderson, né? Quais são os seus objetivos no perfil profissional, né? No sentido profissional. E eu também quero conhecer um pouquinho do Anderson em casa, eu quero conhecer um pouquinho do Anderson no sentido de quais os sonhos, né? De quais esses objetivos mesmo pessoais. Eu quero conhecer um pouquinho da essência do que é o Anderson, né? Me fale mais um pouquinho sobre você. Nos fale, na verdade. Ótimo, então olá pessoal, né? Fico muito entusiasmado com essa pergunta que a Arlene me convoca, né? Primeiro dizer para vocês que eu sou, né, uma pessoa que sempre está muito aberta a novas experiências. Eu gosto muito de apostar nas novas experiências, de me lançar essas experiências quando faz sentido para mim, realmente, com todo o desejo, né? E quando tem desejo, eu realmente aposto nisso. A Arlene, que está comigo numa rotina no dia a dia, ela consegue sentir muito disso, né? Tanto que estamos aqui hoje com vocês, né, recomeçando, né, a proposta do pod, mas que sempre foi algo que foi de uma aposta que tem feito muito sentido para mim, particularmente também, como a Arlene já citou no outro episódio, mas o Anderson é uma pessoa em que eu gosto sempre de estar me apresentando para o outro com aquele sorriso, né, com alegria. Eu gosto muito de acolher quem está à minha volta, né? Eu confesso, Arlene, que em casa eu sou uma pessoa um pouco mais fechada, uma pessoa um pouco mais introspectiva, até nas relações mesmo com os meus próprios familiares, eu tenho uma proximidade menor do que com as pessoas que eu tenho rotina no dia a dia. E eu até coloco a dizer a isso que eu já perpassei e consigo falar disso com uma leveza, que é diante mesmo da situação mesmo em que eu muitas vezes estou envolvido nos meus processos de trabalho, na minha rotina, onde que eu, durante essa rotina, consigo estar muito mais, né, numa prática diária, envolvido com outras pessoas, do que até mesmo com os meus familiares, porque, gente, eu tenho uma rotina muito intensa. Gente, olha, se eu fosse falar sobre a rotina do antes, eu acho que eu me perderia lá pra quarta-feira. Começava a segunda, quarta-feira eu já nem sei mais. É tão tal que, inclusive, Anderson, qual a tua agenda de hoje? Todo dia, praticamente, eu faço a mesma pergunta. E aí, tu vai pra onde? Não sei. Porque a rotina dele é muito dinâmica, né? Ele tem alguns trabalhos, inclusive, eu quero saber, a gente quer saber quais os trabalhos, né? Mas ele tem realmente uma rotina bem dinâmica e bem intensa. Isso. E aí, né, mas mesmo que muitas vezes eu esteja em contato mais com pessoas externas do que pessoas realmente da minha família, nessa rotina, mas mesmo nessa minha introspecção, né, eu quando estou em casa, eu sempre gosto de estar envolvendo quem está ali comigo em alguma atividade. Então, eu sou aquele que, no momento que eu posso, vamos fazer um almoço, todo mundo junto, vamos fazer um churrasco, vamos comprar um peixe, vamos assar. Então, eu sou essa pessoa que gosto muito de agregar. E isso até os meus próprios familiares podem confirmar também. É a minha forma de demonstrar, né, o meu amor, o meu carinho, o meu afeto. Eu vou até lançar aqui, ó, você que tá assistindo, que é familiar do Anderson, comente aí, faça os comentários aí nesse post que vai. Fala se ele é realmente essa pessoa, nos confirme, só pra, né, dar aquele engajamento que eu vou estar de olho. E aí, com esse mesmo sentido, né, com quem está, né, à minha volta, eu sou aquela pessoa que eu gosto sempre de estar junto mesmo. Então, se você me tem, eu costumo dizer que se você me tem realmente por completo. Eu sou muito leal, eu sou fiel a quem está comigo, né, ao ponto muitas vezes até
de não querer enxergar algumas coisas, mas isso faz parte da minha, né, da minha forma de me colocar, né, com quem eu acredito, com quem eu aposto, como eu iniciei falando. E isso faz sentido para mim. Então eu venho tentando, né, cada vez mais, né, apostar nisso, né, com a leveza, com a forma como eu consigo me relacionar com o outro. Certo. Então você falou um pouquinho da sua essência, inclusive falou um pouquinho, né, sobre a questão, a dinâmica familiar, gente, e é algo que você tá abrindo seu coração, viu? Tô percebendo que realmente você tá colocando aquilo que tá sendo trago bem, é realmente bem de dentro mesmo. Em relação à questão profissional, Anderson. O Anderson, olha aí o Anderson. Quais são os seus objetivos? Hoje você está satisfeito na posição que você está, né? Qual é o nível, qual é o ponto, né, que você quer chegar? Tem algum ponto que você quer chegar? Nos fale mais sobre isso. Pronto. No campo profissional, eu sempre fui muito envolvido em uma dinâmica, como já foi dito aqui, intensa e uma rotina em que demanda muito de mim. Mas isso mesmo porque eu acho que eu tenho essa energia para entregar, porque eu acho que eu não consigo ficar parado num só lugar estático, não faz parte de mim, né? Faz parte mesmo da minha natureza, da minha estrutura, tá sempre em movimento. Eu gosto disso, eu gosto de estar em movimento, eu gosto de estar em entrega, né? Não é à toa que as áreas em que eu venho atuando com a psicologia, né, enquanto formação, tem essa entrega, ela demanda isso de mim. Então isso faz sentido em alguma medida, por isso que eu consigo ali fazer essa função. E aí hoje, né, nesse percurso profissional, o que que eu posso dizer para vocês? Eu estou, enquanto psicólogo, também na mesma Secretaria de Educação em que a Arlene trabalha. Foi lá onde nós nos conhecemos, onde tudo aconteceu, onde O esse pode pode nascer. nasceu, de fato, né? Então, estou lá enquanto um dos técnicos também, né, de referência lá na sede, na Secretaria de Educação, enquanto psicólogo, né, ocupando essa função também, que faz muito sentido para mim. E é uma função que já vem aí desde o meu percurso formativo mesmo, né? De faculdade, por meio de estágios extracurriculares. Estive numa outra secretaria de educação que foi no Mato Grosso, onde eu pude experienciar aí quase 2 anos, também enquanto psicólogo escolar, essa função, e que me colaborou bastante para estar hoje exercendo o lugar em que eu estou na Secretaria de Educação. Mas não posso deixar de falar para vocês que eu também estou numa função que eu jamais imaginei que eu poderia estar ocupando, Arlene. Sobretudo porque é uma função que não necessariamente está diretamente ligada à minha formação profissional enquanto psicólogo, né? Que Sim. é a de uma coordenação de um centro de atenção psicossocial, que é um CAPS infanto-juvenil, o único CAPS infanto-juvenil da Prefeitura de Teresina. E eu estou exercendo essa função de coordenador desse CAPS aí nesses quase 2 anos, desde que eu retornei do Mato Grosso, né? E aí eu estou lá ocupando essa função. Eu tenho me encontrado bastante nessa função também de gestão. Tenho gostado bastante das trocas, né? Eu consigo perceber que eu tenho esse espírito de liderança, né? No sentido mesmo de estar ali motivando, de estar ali encorajando quem está à minha volta, acreditando e apostando, como eu já falei aqui para vocês. Então é um lugar em que tem me feito muito bem, me feito sentido também ocupar, né, essa função, e tem sido muito gratificante ver os resultados em que eu, juntamente com a equipe que eu me coloco, que faço parte, a gente tem alcançado na saúde mental de Teresina. Então, assim, é um dos lugares também que eu estou aí operando, né, enquanto função. Para além disso, né, eu sempre estive muito envolvido com a questão do meu percurso profissional de formação clínica, que aí entra um parêntese mesmo, que é voltado a um percurso que eu sempre escolhi desde a faculdade, que foi a psicanálise, né? Como a Arlene já introduziu para vocês no episódio anterior, né? Na psicologia, nós temos algumas abordagens que são técnicas em que cada psicólogo, quando vai operar essa função clínica, ele escolhe, faz esse percurso formativo para sua construção mesmo ali no processo da clínica. E Uhum. desde a faculdade eu sabia que eu fui, né, ali de alguma forma encontrado pela psicanálise. Então, desde então, eu estou nesse percurso formativo com a psicanálise,
né? E aí, nesse percurso, hoje, eu tenho uma das realizações que foi até motivada pela sua pergunta, que é a minha clínica, né? Onde eu consigo, né, aqui em Teresina, estar atuando enquanto, né, percurso clínico com a psicanálise aqui na minha clínica, que é em Teresina. E, assim, o que mais que eu posso dizer para vocês? Eu gosto muito, né, de estar trocando, como eu já falei. Então, eu tenho também, durante toda essa dinâmica, né, eu tenho tido, né, envolvimento em algumas disciplinas na área da psicologia, em algumas instituições formativas em que eu leciono, né, com a psicologia em algumas disciplinas. E, para além disso, né, eu também faço algumas formações, né, e estou envolvido com algumas atividades como palestras, né, na educação, nas instituições de modo geral. E é isso, eu acho que vocês já devem conhecer, ou quem não conhece vai estar tendo a oportunidade de conhecer o meu Instagram também, que é o arroba o que lhe trouxe aqui, né? Gente, eu tenho até, eu lembrei você falando aqui desse Instagram. Gente, um dos primeiros dias que eu tive contato com o Anderson na Seduc, é, eu não sei em que momento, eu sei que eu lembro da cena, eu levantando da minha mesa e indo lá na mesa do Anderson. Anderson, qual é teu Instagram? Aí ele falou, o que lhe trouxe aqui? Eu, não, eu quero saber qual é o teu Instagram. Ele, o que lhe trouxe aqui? Eu sei que eu repeti essa pergunta umas 3 vezes. Ele, Arlene, o nome do Instagram é esse, o que lhe trouxe aqui. Na minha cabeça, a pergunta era, o que te traz aqui? E eu perguntando, enfim. A gente terminou eu rindo dessa situação. Mas, inclusive, o Anderson é um perfil que tem muitos seguidores, né? Sim. Um perfil que é bem engajado. Inclusive, você traz muitas mensagens, né? Que as pessoas se identificam. Então, assim, se você não conhece esse perfil, gente, dá uma vá lá no perfil, segue o Anderson, né? Tem muito a agregar na vida mesmo, no dia a dia, na questão profissional mais técnica. E é isso aí. Tá, você falou sobre as suas atribuições, que vai dar aqui quase 10 minutos, que é muitas atribuições, né? E fora isso, em relação a onde você quer chegar, né? É uma pergunta que eu te trago, porque geralmente a gente no perfil profissional já tem, eu quero chegar nesse ponto. Quando eu Uhum. chegar nesse ponto, eu vou estar satisfeito profissionalmente. Então, Anderson, onde você quer chegar nesse seu processo profissional? Pronto, como eu falei, uma das coisas que tem me feito muito sentido, né, me causado mesmo enquanto desejo, é a parte da gestão, né? Tem despertado em mim, né, sentidos que antes, para mim, eu nunca teria imaginado se eu não tivesse, né, usufruindo dessa função. E aí, com essa sua pergunta, eu posso responder de maneira bem clara e objetiva que eu tenho pensado cada vez mais, né, como um empreendedor, né? E aí eu gostaria de levantar essa questão aqui, né? Por mais que, mas psicologia, psicanálise, empreendedor, como assim? Né? E aí eu explico, né? Empreendedor no sentido de que eu percebo, né, cada vez mais nesse meu percurso profissional, que isso tem me dado uma base, uma sustentação para eu, inclusive, ocupar alguns lugares que fazem sentido para mim, como formações, né, Uhum. capacitações, né, trocas, desenvolvimento de pessoas, lideranças e etc e tal. E, né, no meu sentido, né, naquilo que eu tenho prospectado, né, enquanto desejo, né, é de pensar em muito, quem sabe, logo em breve, né, me estruturar, né, nesse campo também. E aí, assim, contribuir, ter trocas, que é o que eu gosto, de estar sempre trocando com pessoas, né, nesse meu percurso profissional. E sem deixar a minha clínica, né, e a minha função também, que faz sentido para mim, como eu já falei para vocês, de lado. Nossa, é isso, assim. E para encerrar, o Anderson, o que que você tem a dizer para aquela pessoa que está do outro lado? O que que você pode trazer como mensagem, né? De acordo com o que você já falou sobre seus sonhos, você já falou sobre seu comportamento, né? No mais íntimo, você falou sobre o percurso profissional, que realmente é muito extenso, é muito intenso. Mas, sobretudo, né? O que que você deixa para aquela pessoa que está do outro lado como algo a se refletir, né? Uma palavra final mesmo. Pronto.
O que eu poderia deixar como mensagem para quem nos assiste, para quem se identifica com o nosso conteúdo, ou para quem pode ser alcançado por esse conteúdo também, é que você não deixe de acreditar no seu desejo, né? E quando eu falo isso, né, no sentido mesmo de você tentar identificar aquilo que te motiva, aquilo que te desperta para a vida, o que é que te faz te levantar da cama todos os dias e fazer o que você faz todos os dias, né? Sendo bem redundante mesmo, o que te faz levantar e fazer o que você faz diariamente? Que sentido isso tem para você? Né? E como o percurso mesmo que eu tenho construído com a psicanálise, eu não posso deixar de questionar isso, né? Porque é isso que nos coloca em movimento, são as questões que nos tiram do lugar e da zona de conforto, né, para que a gente possa repensar, inclusive, a forma como a gente tem lidado com a vida. Então, o que eu gostaria de deixar para você hoje é várias questões. Se questione aonde você quer chegar, se questione aonde você quer estar, se questione onde você já está também, porque isso pode abrir portas e caminhos que você jamais imaginou que poderia alcançar. Como eu falei, eu jamais pensei que eu poderia estar ocupando alguns lugares que eu ocupo hoje, mas isso só foi possível porque lá atrás eu me questionei se eu avançaria ou não, porque eu me permiti a dúvida. Então, o que eu coloco para você é: a gente precisa, inclusive, lidar com aquilo que mais nos angustia para que a gente consiga perpassar isso e dar novos sentidos à nossa vida. Então, valorize o momento em que você está, por mais difícil que seja, mas principalmente tente se questionar como é que isso pode mudar na sua vida. E assim você fazer um rumo e um sentido diferente nesse caminho que você tem trilhado. O que dizer agora? Agradecer muito, né, a essa abertura, né, da sua essência, do que você nos trouxe. Gente, é isso. Mediante o que você falou, a gente só pode dizer que aqui Você você pode pode falar falar mais mais sobre sobre isso. isso.